Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians, uma ótima terça-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Hoje, dia de Coringão pela Sul-Americana, jogo em casa contra o América de Cali. Vamos falar bastante aí dessa partida e também temos algumas novidades importantes, tá? A reunião do Augusto Melo com algumas pessoas da imprensa, novidade de Félix Torres e também Roger Guedes, vamos falar no vídeo de hoje. Peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição. Também peço que me sigam no Facebook, tá? Deixei o link aí na descrição também, tá? Estou criando alguns conteúdos lá no Facebook, então vamos pra cima. E editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, hoje, 9h30 da noite, temos Corinthians e América de Cali, quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Um jogo muito importante pra gente, né, por conta da nossa situação dentro do grupo. O Corinthians está com 4 pontos, o América de Cali 5. O Huracan já é o líder, disparou, beleza, 7 pontos, e o Racing com 0. O jogo, né, do Huracan e Racing vai ser na quinta-feira. Então a gente vai descobrir, a gente traz aqui no vídeo de sexta, né, essa atualização. O que importa pro Corinthians é hoje. Vencer o América de Cali em casa. É o jogo pro Corinthians classificar. Tem que vencer hoje, tá? Vencer para ultrapassar o América. Na próxima rodada a gente pega o Racing, que é o time que está com 0 pontos pra gente pontuar novamente e ter uma tranquilidade na última rodada. Esse é o cenário do Corinthians, por isso a importância da gente não ter perdido pro América de Cali lá na Colômbia, né? Aquele gol do Mateuzinho, que a bola desviou, foi muito importante pra gente, muito importante. E hoje, né, pra gente aí carimbar esse favoritismo, essa vantagem que o Corinthians precisa ter dentro da fase de grupos. Informações da partida, transmissão no SBT, então na TV aberta vai passar aí no SBT, e na TV fechada, ESPN e Disney Plus, tá? Então aí 3 opções disponíveis para o torcedor corintiano acompanhar a partida de hoje, e a provável escalação do Corinthians é a seguinte: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Fabrício Angileri. O Angileri retornando aí à equipe do Corinthians depois de um descanso, né, no jogo aí contra o Internacional. Meio campo com Ranieri e Martinez, a dupla de volantes. Carrijo na direita, Romero na esquerda, Memphis e Yuri, tá? Realmente existe a expectativa de que o Coronado possa jogar como titular, né, no caso, que ele possa aí entrar entre os 11, mas, pelo que a gente acompanhou dos treinamentos, ele vai manter a estrutura do Corinthians agora nesse 4-4-2, que os meias jogam abertos, né, fazem ali a função de pontas. E aí, mais uma vez, a saída com 3, né? Saída de bola do Corinthians com 3. Provavelmente segura o Angileri, libera o Mateuzinho para jogar, né? São essas situações que a gente já vem acompanhando aí do time do Corinthians desde o jogo contra o Novo Horizontino e principalmente aí no jogo contra o Internacional. Temos 3 desfalques, né? Rodrigo Garro e Gustavo Henrique no departamento médico, que a gente já acompanha há um tempo, e Félix Torres suspenso da expulsão aí que ele teve no jogo contra o Racing em casa, né, na última rodada. O Corinthians, inclusive, venceu o jogo, mas ficamos com 1 a menos, tá? Só o Ranieri está pendurado, dos jogadores aí disponíveis do Corinthians. A arbitragem de hoje é toda do Paraguai, tá? Então o Juan Benítez é o árbitro da partida de hoje. E eu quero saber o palpite do torcedor corintiano para o jogo de logo mais entre Corinthians e América de Cali da Colômbia, quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Bom, e já quero apresentar para vocês aqui também a Emplay. Vou compartilhar minha tela, tá? Que fica mais fácil. Bom, família, aqui é a página inicial da Emplay, né? Temos aqui, ó, criadores de conteúdo, o John do Timão já está presente. E aqui os campeonatos, né? Cheguei aqui na parte do Corinthians, ó. Tem Sula e Itaquera, campeonato que você paga 250 para entrar
e premiação aí de 30k de moedas. Aqui 750 moedas para entrar, premiação de 80 mil moedas, e esse 1.500 moedas para entrar e 300 mil moedas de premiação. Vamos jogar esse aqui, ó, de 1.500 para vocês acompanharem, tá? Ó, são apenas 10 perguntas de sim ou não, bem tranquilo. Mais de 6 chutes e meio do Corinthians no primeiro tempo? Cara, acredito que sim. 7 finalizações no primeiro tempo. O jogo de Sul-Americano é mais truncado. Pensando, hein, cara? Pensando bem. Acho que não, viu? 7 finalizações só no primeiro tempo, acho que não. Com o América de Cali eu acho que vai entrar mais fechadinho, principalmente no primeiro tempo, tá? Um cartão amarelo pro Corinthians no primeiro tempo? Não. Félix Torres não tá em campo? Acho que não. 55% de posse de bola pro Corinthians no primeiro tempo, né? Acima disso? Com certeza. Isso sim. Corinthians dará mais de 6 chutes e meio no gol no jogo? Com 7 finalizações no gol, no alvo. Caramba, essa é difícil também, hein? Que são finalizações no gol. O cara só chutou a bola, foi pra fora, não conta. Acho que não, cara. É jogo difícil. Mais de 17 chutes e meio do Corinthians no jogo. Cara, 18 chutes, acho que é difícil. Muita coisa, hein? Mais de 85% de precisão nos passes do Corinthians no jogo? Acho que sim, cara. O Corinthians não é de errar tantos passes assim. Mais de um impedimento e meio do Corinthians no jogo? Então, 2 impedimentos ali. Sim. Gol do Romero. Cara, Romero fez o gol. O último gol do Corinthians na Sul-Americana, né? Contra o Racing. Será que vai ter o gol dele? Eu acho que não, viu? Eu acho que é o Yuri ou o Memphis ali. Memphis, mais de um chute e meio no jogo? Com certeza. O Memphis vai chutar no gol. André Ramalho cometerá mais de 2 faltas e meia no jogo? Então, pelo menos 3 faltas do André Ramalho. Cara, uma pelo menos ele vai fazer, 2 provavelmente, a terceira, não sei, viu? Acho que não. Vou com a maioria aqui, vou fechar no não. Estão vendo, ó? Bem simples, finalizamos aqui e já estamos concorrendo, né? Então, de acordo com a partida do Corinthians, teremos aí o resultado. Viram como é simples? Joga ali o campeonato, perguntas de sim ou não, tá? Lembrando que a Inplay não é uma bet, e sim é um fantasy, é um jogo de habilidade. Você responde a pergunta ali sim ou não e pronto, tá? E para você já começar a participar, faça o cadastro pelo QR Code que está na tela ou pelo link da descrição do comentário fixado. Vocês entram lá, vão fazer o cadastro pelo link aqui e vão ganhar 1.000 moedas para já começar a participar dos campeonatos, tá? Então, mas eu queria participar, tem que ter as moedas lá. Fez o cadastro, já ganha 1.000 moedas. Conforme você vai fazendo o login diariamente, vai ganhando mais moedas. E no fim, depois que você ganhar os campeonatos, né? Respondi aqui as perguntas, fui bem, ganhei as moedas de premiação. Você consegue sacar essas moedas em dinheiro real no Pix, tá? Então, essas moedas da Inplay podem se transformar em dinheiro na sua conta. Tá? Então aproveitem a Inplay aí, bem simples, bem fácil para você jogar e aproveitar. Bom, família, vamos lá falar da reunião do senhor Augusto Melo ontem. Tivemos muitos membros da imprensa, tá, presentes aí nessa reunião. Acho que mais de 15 veículos foram convidados, tá? Então não foi uma reunião tão fechada, daquilo que a gente vinha acompanhando, né, e tudo mais. Ok. Beleza. Primeira explicação, né, obviamente, foi sobre a questão da reprovação de contas do ano de 2024 da gestão Augusto Melo. Falaram bastante sobre isso, explicaram ali os números e entraram na questão da reabertura de contas de 2023. O Augusto Melo bate o pé, né, e aí tenta trazer com os números que tem 191 milhões de reais que são da gestão do Duílio Monteiro Alves e ficaram para a gestão dele e não constaram nos balanços financeiros. Ele disse que tentou mostrar isso para o CORE, que está tentando conversar, só que o CORE, que é o Conselho de Orientação, ele é composto assim por alguns membros da oposição. E ele falou,
Basicamente, o pessoal não quer dar ouvidos pra gente e eu tô entendendo que é um jogo político. E não necessariamente que eles estão interessados no bem do Corinthians ou não, tá? E essa é a versão do Augusto Melo, tá? Muito importante a gente trazer isso aqui também. Disse que todas as perguntas que o Corey fez sobre as contas de 2024 ele respondeu, questão do cartão de crédito, o contrato do Memphis, isso e aquilo, tudo. Ele falou, ó, as respostas estão aqui, tá tudo tranquilo, a gente não teme quanto a isso, tá? Falou sobre a possibilidade de impeachment, né? Ele entende essa gravidade e tudo mais. Com a reprovação das contas, isso intensifica, tal, e basicamente foi isso. Tá? Outras perguntas aí o pessoal fez na hora, responderam, e foi isso. Ou seja, algo que deveria ser para a torcida, né, a explicação das contas, essa transparência, foi para alguns membros da imprensa, e tá aí, tá? Para fechar a reunião, o Augusto Melo mencionou, tá? A informação inclusive agora da Identidade Corintiana, o Manfio publicou aí nas redes sociais. O Augusto Melo mencionou uma negociação de grande relevância para o Corinthians que está em andamento, tá? A suspeita é de que seja uma nova fornecedora de material esportivo com valores que podem chegar à casa de R$1 bilhão, tá? Com B, R$1 bilhão. Não sabemos ainda tempo de contrato, né? Nem qual é a empresa. Vi alguns comentários, o pessoal está suspeitando de que seja a Adidas, né? Que a Nike tá fazendo aquele jogo difícil, tal, na negociação. E aí poderia chegar a Adidas para fechar com o Corinthians. E a gente aguarda alguma atualização, tá? Segundo ainda o próprio Augusto Melo, eles mantêm muita cautela, né? Porque é um negócio, assim, enorme. Mas que essa negociação pode ser um trunfo para a diretoria, para a gestão Augusto Melo, equilibrar as contas do Corinthians. Cara, se o Augusto, né? E aí volta o mesmo filme que a gente já vem acompanhando há muito tempo, desde a campanha do Augusto e até hoje, né? Apertou o Augusto, vem coisa boa por aí. Aguarde mais uma semana. Não, essa semana a gente vai ter uma novidade. Isso, aquilo. Então, assim, por mais que o torcedor corintiano tenha uma boa expectativa e, por exemplo, uma negociação agora com a Adidas, né? Uma suposição no valor de R$1 bilhão seria muito importante para o Corinthians, seria assim, surreal. Surreal de bom, seria uma negociação, cara, extraordinária. A gente tem que ter o pé no chão, porque é o Augusto Melo. Né? Da mesma forma que ele falou sobre naming rights de CT, ampliação da arena, isso e aquilo, tal, o CT para categoria de base, tudo era semana que vem, né? Eu não sei de qual semana que ele tá falando, mas tudo era semana que vem. Então eu tenho os pés no chão, tá? Eu tenho os pés no chão. A gente tem esperança de melhora. Se fechar, eu estou torcendo muito para que esse contrato seja uma realidade, mas com os pés no chão. Né, com os pés no chão, aguardando aí essa oficialização ou alguma informação mais concreta nesse sentido, tá? Quero saber a opinião de vocês sobre essas explicações das contas, esse possível novo patrocinador, né, num valor extraordinário. Vamos acompanhando, família. Bom, agora falando sobre o senhor Félix Torres, a diretoria do Corinthians já entendeu que vai negociar o zagueiro no meio do ano. Entrou em contato com o staff do Félix Torres e eles falaram o seguinte: tudo bem, não tem problema, vamos negociar o jogador. Só que é o seguinte, não existe negociação por empréstimo. Vamos atrás de uma proposta para que o Corinthians venda o Félix Torres. A gente lembra que na janela agora, do início do ano, chegou uma proposta da MLS, que é a Liga dos Estados Unidos, só que foi, tipo assim, na última semana de janela de transferências. Então o Corinthians não teria tempo de concretizar a venda do Félix e comprar outro zagueiro. Aí o Corinthians falou, ó, não dá tempo. Então, vamos seguir aqui com o Félix e na próxima oportunidade a gente negocia. Então, a próxima oportunidade vai ser no fim de junho, né, nessa próxima janela de transferências que teremos,
para esse tipo de negociação. E um dos nomes que já demonstrou interesse no Félix foi o Vasco da Gama. Fez uma sondagem, estamos de olho aí no Félix, tal. Só que o Vasco não quer pagar os 32 milhões de reais que o Corinthians investiu no início do ano passado. O Corinthians já sabe que dificilmente vai pegar uma proposta nesse valor. O Corinthians quer ali em torno de 25, 26 milhões de reais, né, para tentar, não tomar tanto prejuízo, né, nessa negociação do Félix. O grande problema do Vasco é que o Vasco não paga, né? Da mesma forma que os torcedores adversários enchem a boca para falar do Corinthians, compra, mas não paga, tal. O Vasco deve pro Corinthians. Ainda do Lucas Piton. Ainda, né? Então, assim, eu não negociaria com o Vasco, mas já é importante, pelo menos, pra gente entender que existem clubes interessados no Félix Torres. Existe essa possibilidade. Então, cara, seria interessante, né? Uma venda que eu acho que vai agregar bastante aí pra nossa equipe e eu quero saber a opinião de vocês. Bom, e a última novidade sobre o senhor Roger Guedes. Vamos contextualizar, né, por que ele voltou a ser assunto do Corinthians. O Roger Guedes entrou com uma ação na justiça contra o nosso clube, contra o Timão, contra o Corinthians. Só que não foi na trairagem, né, como a gente vê aí em diversas ocasiões e tudo mais. Foi um acordo dele com o Corinthians, né? O Corinthians falou, beleza, chegamos a um acordo, então agora entra com a ação contra o clube. O Corinthians pediu pro Roger entrar com a ação para que isso fique oficializado, né, que o acordo seja registrado e que o Corinthians faça o pagamento. Por quê? O Corinthians está fazendo os pagamentos por meio da Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, tá? Então paga pela CBF. O acordo com o Cuiabá, por exemplo, é por essa Câmara. E outros acordos que o Corinthians tem. Então o Corinthians falou, a gente paga sempre um valor mensal para a Câmara e eles repassam pro pessoal que a gente tem dívida. Então falou, beleza, chegamos a um acordo com o Roger, vamos registrar esse acordo e você entra na fila lá dos credores. A gente vai fazendo o pagamento, você vai recebendo, tudo tranquilo, tudo bem amigável nessa conversa entre Corinthians e Roger Guedes. Beleza. E na matéria do André Hernan, ele diz que existe esse bom relacionamento da diretoria do Corinthians com o atleta Roger Guedes, porque o Corinthians sonha em repatriar o Roger Guedes quando ele voltar ao Brasil, tá? Então por isso que o Corinthians quer quitar esses valores pendentes e manter essa boa relação com ele. Algumas perguntas. Se o Corinthians sonha em repatriar o Roger quando ele voltar para o Brasil, quando que ele vai voltar para o Brasil? Depois, com qual salário que ele quer voltar para o Brasil? Ele tá vivendo o sonho dele, né? O Corinthians sonha em repatriar e ele sonhava em jogar no Catar. Ele tá realizando o sonho dele, é o primeiro ponto. O salário dele no sonho é altíssimo. Maior do que o do Memphis aqui, né? Tá ganhando muito dinheiro. Então, assim, ele vai se adequar à realidade ou vai achar que ele é uma super estrela? Fora a questão de ambiente, né? Ele é um cara super individual, que pensa em números individuais, né? Ele fez o gol, não importa se o time ganhou, se o time perdeu, a impressão que eu tenho, que eu sempre tive dele, foi essa, tá? E aí, com a atitude que ele tomou de deixar o Corinthians nas semifinais, né? É difícil, cara. É difícil. Então, assim, eu não negociaria, não iria atrás, só seguiria a vida. Tem torcedores que gostam muito do Roger, que queriam que ele voltasse e tudo mais. Entendo a parte técnica, tá? Hoje, por exemplo, tirando o Memphis e o Yuri, o Roger seria o melhor atacante do Corinthians, né? Ele estaria à frente do Thales, do Romero, do Hector, de quem for. Só que, a que custo isso? Aceitaria ficar no banco? É esse tipo de problema que a gente já consegue enxergar lá na frente, tá? Então, assim, cara, mais importante do que tudo isso é que não existe uma negociação hoje. É só um acordo por uma dívida que o Corinthians tem com ele. E mais, né, Duílio?
Engraçado, voltando, ó, até lembrei aqui. O Corinthians fez um acordo, liberou o cara no meio do contrato e vocês ainda ficaram devendo pra ele, cara. Devendo. Tinha que chegar no cara e falar, ó, o seguinte, a gente vai liberar aqui você, né? A gente tinha um acordo, a gente vai liberar você, só que a partir de agora a gente não deve mais nada. Porque você tá deixando o time aqui na mão, sem que a gente possa fazer uma nova contratação, né? O Corinthians ficou sem opções. E aí a gente ainda tá devendo pra você? Não. Segue a sua vida, beleza, mas a partir de agora ninguém deve nada pra ninguém. Acabou. Nem isso o Duílio conseguiu fazer. É bizarro, né, cara? É bizarro. O cara largou o time, deixou o time na mão nas semifinais e o clube ainda deve pra ele. São alguns acordos aí que eu não consigo entender, mas quero saber a opinião do torcedor, né, naquele esquema que a gente vem fazendo. Comente aqui, sim, se você gostaria que o Roger Guedes voltasse ao Corinthians ou não, se você é contra o retorno dele. Tamo junto e lembrando que temos live pós-jogo, né, tinha até esquecido de falar. Acabando aí Corinthians e América de Cali, a gente entra ao vivo aqui no YouTube para debatermos essa partida do Coringão. Tamo junto, um forte abraço e vai Corinthians!